Olá, investidor. Hoje é 18 de outubro de 2017. Eu sou Daniel Frata, analista da Capitalis Consultoria Financeira. Estamos iniciando então mais uma análise do fechamento do pregão. Começando aqui com vocês, cooperações de day trade. Hoje então no mini índice feito 3 operações, 2 de gain, uma no loss, somando 260 pontos no dólar. A gente teve 4 operações, 2 gain, 2 loss, somando 2,5 pontos. E hoje a gente iniciou aí a enviar operações de day trade pela sala. Também tem um estudo de day trade que é enviado no começo do dia, onde a gente envia pontos de compra e venda. Então a gente fez uma operação saindo com gain, no total 0,77, a gente fez RP em 0,05% e 1% a gente saiu da operação CSNA 3. Em swing trade, hoje a gente teve 2 posições encerradas, somando 7,97% de gain, 2 stop gain. Vou mostrar para vocês aqui. O primeiro foi Hipermarcas, papel que a gente está comprado desse fundinho aqui. O papel ficou em movimento lateral. OBV que perdeu seu suporte, a gente botou o stop apertadinho aqui na casa de 34 e 38, a gente foi estopado e o papel recuperou bem hoje aí, pregão todo se recuperando, tá fechando próximo da máxima. Se romper aqui a região de, deixa eu ver certinho para vocês, 35 e 22 segue viés de alta, a gente pode até pensar em recomprar o papel, caso fique mais um pregão, até mesmo um próximo pregão rompe aqui a resistência e siga seu viés de alta. SUSB5 também te deu saída hoje, stop gain. Nosso stop foi aqui em 19,87. Hoje o volume acima da média, papel que inicia seu movimento corretivo. Tem espaço para corrigir, se a gente verificar aqui desde o fundo anterior. Deixa eu colocar aqui o martelinho, pode corrigir. Nós temos aí espaço para corrigir até a região de 18,70. Antes ainda a gente tem aqui a média de 21 e o rompimento anterior na casa de 19 reais. Hoje o volume bem acima da média para o papel. Vou passar a vocês a operação de day trade realizada hoje. Então a compra foi CSNA, papel aqui fez o martelinho. Uma região de suporte no diário, compra realizada aqui em 9,78, saída em 9,88, papel andou até mais, se a gente tivesse carregado, tinha feito 2% de gain na operação. Papel que a gente deu entrada hoje, Multi 3, a entrada foi aqui em 76,7, esperando a máxima deste candle. Papel se fechar na máxima e com volume acima da média, tem tudo para ir buscar o topo anterior e retomar seu viés de alta. Papel que deu uma corrigida um pouquinho mais forte e vem fazendo topos e fundos ascendentes no curtíssimo prazo. Foi lá, testou uma região de Fibonacci, fez um fundinho, não conseguiu romper, fez uma correçãozinha, hoje aqui rompendo, ficando acima, o papel tem tudo aí para ganhar um pouquinho mais de força no seu viés de alta. Operações encerradas iniciadas hoje, vamos então para a análise do Ibovespa, lembrando que agora são 17 horas e 25 minutos, o pregão ainda não se encerrou, se encerra às 18 horas, o índice Ibovespa nesse momento com uma alta de 0,58%, cotado a 76.655 pontos, ensaiou no pregão perder a mínima do dia de ontem, onde se perdesse a mínima e depois a casa de 76 mil pontos, viria a testar a casa de 75.500 pontos, que perdendo aí poderia comprometer o viés de alta no curto prazo. Vou desenhar aqui os riscos que eu tenho para vocês aqui, as resistências e suporte. O papel veio aqui, testou 76 mil pontos, se recuperou durante o pregão, o volume vai fechar praticamente na média e mantém a LTA, o que é importante. Eu indiquei ontem que é importante manter a LTA. E agora mais importante ainda no pregão até sexta-feira, romper 77 mil pontos ou continuar no seu movimento lateral nessa região para ganhar força e seguir seu viés de alta. Segue com a mesma configuração de antes, movimento lateral, seguir viés de alta, romper 77 mil pontos e perdendo aqui 76 mil pontos e depois confirmando na casa de 75 mil pontos, o índice Bovespa aí comprometeria o viés de alta, entrando em tendência de baixa no curto prazo. Vou fazer aqui um estudo para vocês com Fibonacci, esqueci de fazer ontem.
que a gente teve aqui? Uma correção primeiramente até a região de Fibonacci, aqui região de suporte 75.500, tentou alta, segurou em 77 mil pontos. Se a gente pegar do fundo anterior e da alta anterior, segurou na retração de Fibonacci. Quem está pensando em uma possível reversão de tendência no curto prazo, segurou na retração, então perdendo aqui a região aqui entraria em tendência de baixa no curto prazo, perdendo a LTA também. E para ganhar o viés de alta, então, tem que superar essa região, que é a retração de Fibonacci deste movimento aqui. Veio, testou suporte, testou, veio aqui testar uma região importante, então o papel aqui tem que romper 77 mil pontos, ficar acima aí para retomar viés de alta e afastar aí possibilidades de queda. O dólar futuro, deixa eu botar aqui, tirar os riscos. Então o índice Bovespa é viés de alta ainda, fazendo um movimento lateral, precisa romper 77 mil pontos, compromete tendência, perdendo aqui a região de 76, 75 e 500. Movimento lateral por enquanto no índice Bovespa, OBV aí segue fraco, indicando fraqueza no movimento. Que geralmente acontece isso no OBV quando ele está em movimento lateral. Interessante é ganhar força e romper a resistência aqui no indicador. Dólar futuro, então, mais um dia em movimento lateral, nesse momento com 0,32% de alta, vou desenhar aqui para vocês. Vem mantendo a LTB no longo prazo, no prazo mais longo aqui, temos um desenho de um triângulo, tendência indefinida no curto prazo, novamente testou aqui a LTB, não conseguiu romper, segue lateral, precisa romper 390, 13.200 para ganhar força compradora, e ganhar força vendedora aí, perder 350, 340 e ficar abaixo aí para ganhar retomada no viés de baixo no longo prazo, segue indefinido no curto prazo o dólar futuro. Vamos para os principais ativos, Itaú nesse momento 0,27% de alta, mesma análise de ontem, mantém suporte, perdeu suporte aqui pode fazer uma correção até LTA ou até R$ 42. E também pode configurar, claro, conforme eu desenhei ontem para vocês, aqui um topo duplo, caso venha a perder 44, posteriormente R$ 43. Bradesco, mesma configuração de ontem, mesmo desenho, mesma sinalização, também pode configurar um topo duplo aqui, perdendo suporte nessa região de 35,50, posteriormente aqui a região... Deixa eu botar aqui as retrações, os desenhos, a região de 34, tem bastante chão ainda, segue viés de alta, por enquanto correção, importante aí, que não consegue perder suporte, o papel tem que fechar acima aqui com o candle comprador para a retomada do viés de alta, posteriormente esperar aqui. Topo histórico, vale 3, papel tá ficando interessante ao meu ver. Hoje fechando com martelinho, tocou na média de 72, tentou um rompimento da região de resistência, não conseguiu, vem fazendo aqui um movimento corretivo no curtíssimo prazo, segura na retração de Fibonacci. Então, se a gente pensar no curtíssimo prazo, o papel vem, rompe, corrige para dentro novamente da congestão, esperando a máxima aqui, pode ser uma indicação de compra para Vale 3, indicação de força compradora. Por enquanto aí, aguardar o rompimento de 33 e ficar acima. Ambev segue movimento corretivo, nesse momento aí vem testar novamente. Resistência em 21,60, ganhar força compradora, superar as máximas aqui e ficar acima. Se vem perder 21,60, vem buscar a região de R$21. Petro 4, temos aí um call de compra, já comentei ontem com vocês, 16,31, papel que está OBV ascendente, mostrando forças compradores, vem seu sexto dia aqui fazendo movimento lateral, expectativa aí do rompimento dessa região para seguir seu viés de alta, um alvo lá em R$18, vou mostrar para vocês a operação aqui, alvo lá em R$18. BVMF3, conforme comentei ontem com vocês, estava bem negativo, era interessante papel fechar acima aqui com o candle indicando força, é justamente o que está ocorrendo hoje.
volume acima da média, papel vem testar a resistência, esperando a resistência, posteriormente nós temos o topinho aí, retoma, caso venha romper a região de R$25, retoma seu viés de alta e afasta aí qualquer possibilidade de uma possível reversão de tendência para o prazo mais longo, papel que vinha dentro de uma LTB no curto prazo, hoje rompendo e ficando acima, mostrando força novamente no viés de alta. Bradesco segue aí seu sexto dia lateral, Bradesco não, Banco do Brasil, sexto dia lateral, não consegue romper nem andar, OBV segue ascendente, hoje acho que faz novo topo histórico, 25,75, isso mesmo, faz novo topo histórico, papel que está se arrastando bastante aí, nada a se fazer no momento. BR Foods está em tendência de baixa no curto prazo, o papel deixou a sinalização de topo, já faz topos e fundos descendentes, fez aqui o martelinho, hoje começa movimento corretivo, tem espaço aqui para fazer um pouquinho mais de alta, deixa eu traçar a Fibonacci aqui, justamente até as médias ali nós temos a retração de Fibonacci, papel para ganhar viés de alta novamente tem que romper 47,30 ao meu ver, por enquanto nada a se fazer. Destaques de alta e de baixa, Magazine Luiza, papel aqui que já apresenta topos e fundos descendentes no curto prazo, veio topo, fundo, testa aqui região importante, se perder aí essa região, teria alvo, conforme eu indiquei ontem para vocês, deixa eu botar aqui, lá na casa de 50 e 60, fazendo padrão de fundo com alto volume, papel aí pode fazer um repiquezinho pensando na tendência de baixa no curto prazo. Tem espaço para repique até a região, na verdade, aqui da resistência em 73,87. Para o prazo mais longo, a gente está aqui encaixotado no movimento lateral. Deixa eu botar aqui. O movimento lateral entre 86,70 e 63,76. BTOW3, também destaque de alta com volume bem acima da média, 8,37% de alta nesse momento, também fazendo padrão de fundo numa região importante de suporte para o papel. Papel pensando no curtíssimo prazo está em tendência de baixa, papel que superar as médias móveis, aqui na casa de 21,70, tem tudo para vir fechar o gap deixado aqui depois da notícia que a Amazon aí está entrando em operação no Brasil. Destaques de baixa, o IBR4 caindo 4,77%. Ontem deu uma sinalização de topo no diário, papel que tem espaço para corrigir no gráfico diário, se a gente pegar aqui do fundo anterior, espaço para corrigir aqui até a casa de 4,20, 4,19, a gente tem nosso stop, papel que a gente está comprado, pensando aí no gráfico semanal. Papel tem espacinho para corrigir no gráfico diário. Fibra 3, destaque de baixo, ontem fez um padrão de topo, hoje vai confirmando esse padrão de topo, papel que andou aí desde o rompimento 22%, tem espaço para corrigir. Primeira parada para o papel aí 48,79, deixa eu dar uma olhada nas retrações. Hoje tocando nas médias, desculpa, hoje tocando na média móvel de 9. Posteriormente aqui o alvo em 45,60, a média móvel de 21. Vamos então para alguns papéis aqui que eu separei para a gente comentar. A NIM3, papel que respeita a média de 21. Fazendo padrão de fundo, que deixa a desejar aqui é o volume. Deixa eu mostrar aqui, região de suporte, padrão de fundo, papel esperando a máxima de hoje. Pode retomar viés de alta, mas importante ainda seria superar região de resistência em 24,90. Quem está pensando em compra. BTOW eu já falei para vocês. CESP6 deixou o martelinho ontem na região de suporte para o prazo mais longo. Região de suporte, pode ter indicado um rompimento falso, hoje volume ainda baixo, mas confirmando aí o martelo, papel que ao meu ver está bem enrolado aí nessa região, precisa na verdade esperar
este topo anterior para ganhar alguma força compradora. Para quem quis comprar hoje no martelo aqui, tecnicamente está correto. Atenção que aqui nessa região, então, pode sofrer uma força vendedora. Papel ainda fazendo um repique dentro de uma tendência de baixa. Carrefour. Papel que segurou, se não me engano, na retração de Fibonacci, que estava pensando em venda, é isso mesmo. Hoje com volume bem acima da média, vai testando essa região. Papel, então, esperando as máximas aqui. Pode indicar retomada do viés de alta. E para o prazo mais longo, a gente estaria aqui no movimento lateral. Deixa eu mostrar aqui. Papel aí que vem trabalhando aí, já seu segundo mês dentro dessa região para o prazo mais longo. No curto prazo, veio, fez um topo, tentou aqui um movimento baixista, hoje está tentando viés de alta, esperar as máximas aqui para confirmar a retomada de alta no curtíssimo prazo. Ecor 3, papel comentado ontem por mim, tinha aqui uma figura de cunha, quando a gente olhou ele estava fechando na mínima, perdendo a mínima aqui de ontem, poderia indicar uma baixa para o papel, justamente pela figura de cunha. Hoje nega, volume acima da média, rompendo, segue viés de alta. Temos agora resistência 27,80, parece que vai testar aí já no fechamento, posteriormente, 27,80 não, 13,80, posteriormente R$13 o alvo para esse movimento. Elet 6 e Elet 3, papéis que aí estão com a mesma configuração, testando LTA no curtíssimo prazo, deixando um martelinho. Elet 3, Elet 6 ontem deixou um martelo. Papel aí que está, ao meu ver, aqui dentro de um movimento lateral, precisa romper aqui a região de R$21,40, posteriormente R$22 para ganhar alguma força compradora. Quem está pensando em compra, tecnicamente até a gente pode pensar numa compra aqui rompendo R$21. O problema é que nós temos a resistência logo à frente. Quem está pensando em comprar fundinho pode ter uma oportunidade com expectativa então de rompimento da região de resistência. Eletropaulo, ELPL4, papel aqui ficando acima de 15,40, ativa um pivô de alta no curto prazo. OBV sinalizando força dos compradores, papel que fez movimento lateral aqui durante 7 dias, tocou na média de 9 ontem e hoje aí retomando o viés de alta, volume bem acima da média. Nós temos topo logo em seguida, na casa de 16,30, não vejo nada a se fazer, é um objetivo muito curto para o papel no momento. Estácio, comentado por mim ontem, o momento vai fechando acima, o ideal seria o papel fechar acima deste candle aqui, deste candle aqui, volume está um pouquinho acima, vai fechar na média, fechando aí com o candle acima aqui, poderia indicar a retomada do viés de alta. Importante a sinalização é a manutenção desse suporte, onde agora a média de 21 aí está encostando na casa de 30,43. Segue viés de alta com movimento corretivo, esperando as máximas de hoje, então aí pode retomar o viés de alta no curto prazo. Fibra eu já comentei. GGBR, papel que está bem interessante, testou região de suporte em 10,50, deixou o martelo, veio e testou região de resistência. Hoje o volume acima da média, papel esperando aqui a casa de 13,75, pode ser um call de compra aí para a retomada do viés de alta. Região de resistência aqui que o papel vem respeitando, deixa eu botar aqui para vocês. Justamente aqui na casa de 11,76, 11,75, na verdade, se ficar acima de 11,80, 11,81, retoma seu viés de alta e afasta aí qualquer possibilidade no curto prazo de um viés de baixa. Gol 4, papel veio corrigindo, tocou na média de 21 ontem, deixou o martelinho.
Hoje volume acima da média. Era uma possibilidade de call, de compra. Deixa eu dar uma olhada aqui para vocês. Se essa correção chegou até retração de Fibonacci, não chegou. Uma correção um pouquinho mais curta, mas era uma região aqui de topo rompido com a média de 21. Alvo aí de 7% e 4 de stop. Quem está pensando em compra, então, o ideal seria carregar pensando no rompimento aqui de 15,70, 15,80. Croton eu já comentei. Croton eu não comentei com vocês. Papel que testou LTA no curto prazo, está deixando o padrão de fundo. Papel aí que fica interessante para compra no rompimento da máxima do dia de ontem. Hoje o que deixa a desejar é o volume abaixo da média, mas interessante, vai mantendo região de suporte e LTA até hoje. Lame 4, deixando o padrão de fundo depois do rompimento aqui. Papel que tem um objetivo um pouquinho mais longo, se a gente pensar que a gente tem um topo duplo. Papel lá na casa de R$17 tem o objetivo desse momento de baixa. Papel que pode fazer um repique até as nossas médias aqui na casa de 19,30. Quem está pensando em compra, então, atenção se o papel segurar nessa região de 19,30, pode retomar o viés de baixa, caso faça algum candle indicando topo nessa região, quem está comprado, e claro, se o papel confirmar esse fundinho no curto prazo. Light 3 deixou um martelo com volume acima da média, depois de testar a região de resistência não, de suporte importante. Hoje, volume acima da média, fechando aí próximo da máxima. Papel que está fazendo um repique no curto prazo, papel em tendência de baixa, pode ter formado um fundo. Fico aguardando aí alguma sinalização de um zigue-zague ascendente no gráfico diário para buscar uma compra, um movimento com esse tipo de configuração. No momento aí, nós vamos ficar de fora observando o papel. Deixa eu dar uma olhada no semanal. No semanal tocou na média de 72. Por enquanto a gente fica de fora, mas fazendo um movimento interessante de repique, de uma bela sinalização de fundo. Pomo 4. Papel que a gente tinha tentado uma compra aqui nesse rompimento, deixou um padrão de topo, indicou então um rompimento falso, perdeu aqui a suporte, em tendência de baixa no curto prazo, veio testar R$4 região de suporte um pouquinho mais importante, deixou o martelinho, vinha superando a máxima, volume abaixo da média, quem está pensando em compra aí, é uma possibilidade de compra, hoje foi uma possibilidade de compra aqui no rompimento da máxima, expectativa aí do papel fazer um repiquezinho, dentro da tendência de baixa no curto prazo. Papel que deixou claramente aí um desenho de topo duplo. Deixa eu dar uma olhada para vocês o objetivo desse desenho, dessa figura gráfica. Lá na casa de R$13,90, tocou no seu primeiro objetivo na casa de R$4. Qualicorp. Papel deixando um padrãozinho de fundo. Continuo vendo fraqueza no papel, não conseguiu romper resistência, pode ter formado aqui um topo duplo, testou o suportezinho, perdendo 35,80, o papel aqui pode ceder mais e reverter tendência para o prazo um pouquinho mais longo. Atenção quem está comprado, quem está pensando em compra, dá comprado stop nas mínimas, quem está pensando em compra, superação da máxima, com alguma expectativa de rompimento do topo, nós vamos aguardar aí se o papel realmente retomar o viés de alta, rompendo a máxima de hoje, o rompimento da resistência em 38,90. Rente 3, papel comentado por mim, que perdendo as mínimas poderia desenvolver um movimento de baixo um pouquinho mais longo. Está fazendo o padrão de fundo no diário, volume abaixo da média. Continuo aguardando uma sinalização mais interessante do papel, perdendo as mínimas aqui, ou uma sinalização no gráfico semanal. Por enquanto a gente fica de fora, se fechar assim durante a semana, vai se manter no semanal aí na média de 9 períodos.
São Martinho. O papel que a gente está comprado por prazo mais longo, tem RP lá em cima, a gente comprou no rompimento, faz um movimento corretivo, vem contra a média de 9, deixando o padrãozinho de fundo, papel que esperando a máxima de amanhã, esperando a máxima de hoje, indicaria a retomada do viés de alta. O papel fez um movimento de alta aqui, vários dias de alta, faz correção até a média de 9 a média 21, esperando a máxima então, e o topo anterior retomaria seu viés de alta em SMTO3 São Martinho. Tenda 3 deixou um padrão de topo ontem, hoje vai confirmando esse padrão de topo. Padrão de topo ontem, hoje vai confirmando. O papel aí que tem espaço para corrigir. Primeiro alvo é casa do 19,70, onde tem a média móvel de 9. Posteriormente, 16,80. Se a gente seguir aí a retração de Fibonacci do topo até o fundo anterior. Triunfo, papel que eu tinha comentado neste dia aqui, uma possibilidade de compra caso fechasse acima do martelo com candle de força compradora. Fez aqui 6 dias de movimento lateral. Ontem entrou volume, mas não fechou acima. Hoje está fechando acima. Um candle de ignição, volume acima da média. Deixa eu ver quantos por cento de alta hoje. 5% de alta. O problema é que quem pensa em compra, esperação da máxima de hoje, stop de 5%, tem que pensar no alvo mais longo, lá no topo anterior ou aqui na casa de 4,16, sendo que a gente tem uma resistência aqui importante para o papel que ele não consegue esperar na casa de 13,85. Mas é uma possibilidade de compra ainda, esperando a máxima amanhã. VLI de 3, encerrar aqui, papel entra em tendência de baixa ao meu ver no curto prazo, perde a LTA no curto prazo, as médias já virando para baixo e se cruzando, papel aqui que tentou um rompimento, não conseguiu, e vem cedendo, vem testar a região de suportes, perdendo 19,80, vem buscar a região de 19 e 18, não vejo nada a fazer no papel por enquanto. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos aí uma boa noite e uma ótima quinta-feira.